Olá! No vídeo anterior desta série, eu explorei, ainda dentro do escopo das funções estatísticas do Excel, as funções de média, a média, média C e média Cs. E ficou latente a necessidade de, nessa sequência, explicar a diferença entre a média aritmética simples e a média aritmética ponderada, extremamente utilizada dentro do contexto administrativo geral. Porém, o Excel não possui uma função específica que nos traga a média ponderada, assim como a média aritmética simples, que é obtida através da própria função média. Para se obter a média ponderada, é necessário fazer um arranjo com outras funções do Excel. Funções normais, funções de agregação, como costumamos dizer. É isso que vai ser explicado nesse vídeo. Como normalmente sempre restam dúvidas entre a diferença das duas médias, da média aritmética simples e a média aritmética ponderada, eu resolvi montar o exemplo explicando ambas de forma bem didática para que o usuário que venha a necessitar desse conceito no seu dia a dia consiga compreender claramente a diferença entre ambas. Como eu mostrei naquele vídeo anterior, a média aritmética simples ela é simplesmente constituída pela soma de um determinado numerário dividido pela contagem dos mesmos. No nosso exemplo, eu vou utilizar agora a coluna custo. Falar de custos é muito comum dentro de qualquer empresa, dentro do contexto de qualquer empresa. Então eu tenho aqui um relatório do meu estoque hipotético com a devida quantidade de cada item e obviamente, o custo unitário de cada um. Se eu quiser encontrar o custo médio unitário dentro do contexto da média aritmética, basta que eu use a função média para obter isso. Então, eu vou posicionar o cursor na célula que deixei separada para essa finalidade e vou fazer uso dessa função, que está melhor explicada no vídeo anterior. Média da coluna custo. Enter. E eu tenho como resultado R$ 23,52. Como que se chega nessa média? Na média aritmética simples. Ela nada mais é do que a soma de todos esses números dividido pela contagem dos mesmos, ou seja, pela quantidade de variáveis que eu tenho no meu cálculo. Pego o valor total e divido diretamente pela contagem. Dessa maneira eu chego na média aritmética simples. Está correto, é assim mesmo, está tudo ok. Porém, dentro do contexto administrativo geral das empresas, principalmente num caso como esse, em gestão de custos, não é esse o melhor indicador para se trabalhar. Normalmente, é mais indicado que se utilize nesses casos a média aritmética ponderada. E o que é a média ponderada? É quando atribuímos um peso diferente para cada uma das variáveis do nosso cálculo. Isso é ponderar. Não são todos os itens que têm o mesmo peso como na média aritmética simples. Então, para exemplificar, eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu vou multiplicar cada custo unitário e individual que está listado na minha tabela pela quantidade respectiva do mesmo item em estoque, obtendo dessa forma o valor total daquele item estocado. Para fazer isso, muito simples. Basta tomar a quantidade e fazer com que ela multiplique o meu custo. Automaticamente, eu tenho uma coluna que vai totalizar item a item e, obviamente, basta somá-la para que eu tenha esse valor total. Então, igual soma e eu tenho R$ 117.600 em estoque.
Para obter agora a média ponderada, eu preciso considerar o volume total que eu tenho em estoque de cada um desses itens. É essa coluna, a coluna quantidade em estoque, que vai me dar esse volume total. E é exatamente essa diferença que existe de cada item, o peso diferente que é atribuído a cada uma das variáveis. Por isso, a necessidade de se obter o valor total. Então, vou obter agora o volume total. Somando toda a quantidade que tenho em estoque, 4.723 itens, e então eu faço a divisão do valor total pela quantidade total. Se vocês observarem com atenção, verão que há uma leve diferença entre a média simples e a média ponderada. No contexto administrativo, é exatamente essa pequena diferença entre ambos os resultados que impactam de forma muito forte no resultado final da empresa, em termos de resultado, lucratividade, endividamento e qualquer outra coisa, qualquer outro aspecto que se faça necessário na gestão do dia a dia. Por isso a recomendação de que se utilize a média ponderada. Por isso a preferência de muitos profissionais de gestão por esse tipo de média e não a média aritmética simples. Mas, como eu disse no começo do vídeo, o Excel não nos dá uma função pronta que apresente para nós a média ponderada, como a função média faz com a média aritmética simples. Então, como obter ela sem fazer todos esses cálculos? Basta que a gente faça um arranjo utilizando outras funções do Excel. Nesse caso, mais especificamente, a função somar produto. A função somar produto, em essência, realiza a multiplicação linha a linha de duas matrizes de igual tamanho. Em outras palavras, ela obtém o resultado que tivemos nessa coluna de multiplicação em memória e nos devolve diretamente o seu resultado final, que é o número que nós precisamos para chegar na média ponderada. E como fazer esse arranjo? É muito simples. Igual somar produto. Os argumentos da somar produto são as matrizes que se deseja utilizar no cálculo. Como eu disse, elas precisam ser de tamanhos iguais. Nesse caso aqui, o resultado que eu quero será obtido através da multiplicação da coluna quantidade de estoque pela coluna custo individual. Basta fechar parênteses e percebam que eu cheguei diretamente no mesmo resultado da coluna auxiliar que usamos no passo anterior. Agora, basta voltar e editar a nossa fórmula, dividindo o resultado da somar produto pela soma da coluna quantidade. Dessa maneira, a gente chega na média ponderada diretamente, sem a necessidade de uma coluna auxiliar, sem a necessidade de cálculos espalhados em células para isso.